Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico ao Avançado. Hoje nós estaremos falando sobre os principais títulos de renda fixa, títulos privados. Primeiramente, vamos começar com o CRI e o CRA, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários e Agrícolas. Primeiramente, vamos supor que você tem uma empresa que quer construir uma casa ou então um apartamento para o seu negócio e daí ela precisa de comprar uma casa da construtora ou construir, né, um empreendimento que quer aí mais escritórios. Então, isso aí é caracterizado como imobiliário, né? E também tem a condição de que alguma empresa está pegando um empréstimo para plantar, fazer algum tipo de plantação, que seja de eucalipto, nova lavoura de eucalipto, de soja, qualquer uma que seja. Daí, em cima disso daí, eles vão emitir uma dívida, né, que eles vão estar pagando com o tempo, mas a empresa que tem essa dívida, eles contratam uma securitizadora para vender essa dívida para ela. A securitizadora, ela transforma essa dívida que a empresa tem com a pessoa, com o agricultor lá, ou com a empresa que construiu os imóveis, em um CRI e um CRA. Daí, esse CRI e CRA é mandado para a corretora e as corretoras vão vendê-lo, eles, para as pessoas, né? Então, você, na hora que compra um CRI ou um CRA, você está comprando uma dívida lá da empresa da ponta final lá. Então, quem vai te pagar vai ser essa empresa que devia anteriormente à construtora, né? Então, isso daí que significa ser um CRI e um CRA. E as debêntures, né? As debêntures, elas vão estar bem relacionadas aí com os CDBs. Normalmente elas têm a mesma ideia do CDB, só que em vez de ser bancos, você vai estar emprestando dinheiro para empresas listadas em bolsa, também para fazer algum tipo de investimento dentro da empresa, né? Ou seja, nesse caso você se encontra muito próximo das empresas listadas em bolsa. As debêntures têm dois tipos principais, que vai ser classificado em cima da isenção do imposto de renda. Tem as 100 isenções, né, no caso aí debêntures que são para fazer investimento dentro de uma empresa, de maquinário, e daí é necessário descontar o imposto de renda no prazo de vencimento, né, daí vai ser igualzinho os dos CDBs e dos títulos, e tem as com isenções, conhecidas também como debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, elas normalmente estão associadas com obras de infraestrutura, e vai ser a mesma ideia lá de ser incentivada para o progresso, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma transmissora de energia está pedindo debêntures para construir mais linhas de energia. Daí, então, isso daí entraria no crédito incentivado, né? Daí, então, quem empresta o dinheiro para essa empresa não vai precisar pagar imposto de renda no final. As debêntures, elas têm uma diferença com a ação, né? Porque as debêntures, elas são um certificado de imobiliário, né? No qual você empresta dinheiro para a empresa e a empresa tem que te pagar depois, de alguma forma. A ação, você é dono da empresa, você faz parte daquela empresa, mas o seu patrimônio não confunde com o patrimônio social da empresa, tá? Isso daí, se a empresa estiver tendo muitas dívidas, você não vai precisar depois de pagar essas dívidas da empresa, porque isso daí entra na característica de sociedade anônima que nós vimos aí anteriormente. As empresas, né, quando oferecem as debêntures, elas têm um pagamento em renda fixa. Ela também pode oferecer um tipo de pagamento indexado, como nós vimos que é uma característica de todos os títulos, ou ela no final, no vencimento, ela te dá a opção de trocar por ações da empresa, que também é uma característica muito boa, né? Porque isso daí você pode estar tendo uma rentabilidade até maior do que simplesmente uma renda fixa. Daí então, os três principais tipos, né, vão ser as não conversíveis, as conversíveis em ações e as permutáveis. As permutáveis são no caso de você trocar por ações, né? Só que a empresa ali, vamos supor, a Eletrobras, ela é dona de outra empresa, de outra elétrica. Daí, ela, em vez de oferecer ações da Petrobras, ela oferece que você pode trocar por ações dessa elétrica, que ela tem as ações dela. Então você pode permutar em troca dessas ações de outra empresa.
Os prazos, né? Como tudo, nós temos os prazos, porque ele é um título de renda fixa. Então você tem que estar olhando, né? Porque se você for vender antes do prazo, você tem que vender no mercado secundário. E a liquidez também. Você tem que observar porque as debêntures, dependendo, elas podem não ter tanta liquidez, porque os títulos são garantidos pelo Tesouro. Então o Tesouro, né, ele sempre vai comprar o seu título. Os bancos normalmente recompram os CDBs com um valor abaixo. E as debêntures é no mercado secundário. No mercado secundário fica bem parecido ali com a compra e venda de ações. Então, se você vender antes do prazo, você pode estar sujeito a esse mercado aí. Bem, como os CDBs, o LCI e o LCA, você está investindo em empresas, então você pode analisar também através das agências de riscos, né? Que vão ser a Moody's, Fitch Ratings e Standard Poor's. Essas empresas aí, elas vão estar fazendo, né, a mesma classificação que são feitas por os bancos, e elas vão falar qual que é o risco que você corre de levar ou não calote dessa empresa. Daí então segue a mesma coisa, né? Tem a parte mais conservadora, que tem um risco baixo de levar calote, e tem a parte mais agressiva, que o risco pode ser muito elevado de você levar calote dessa empresa. As debentures, né? As debêntures, quando você vai comprar, você pode observar que você tem uma taxa que você vai pagar, ela pode ser isenta ou não, tem que pagar no vencimento, e tem aqui o tipo de risco que você está correndo através dessa agência de crédito. Então, se você observar, aqui você tem uma empresa, essa daqui que é boa, né? Ela vai ser AA ou AA+. Ela vai estar pagando normalmente menos porcentagem para você, né, de juros. Agora, quando você pega uma empresa que ela já tem uma característica um pouco pior, que seria no caso da CEMIG nessa data, ela vai estar pagando uma taxa melhor, né? BA1, ela está nessa taxa aqui, ó. Ela começa a entrar no risco moderado de calote, mas ela ainda está bem no limiar. E mesmo assim, ela ainda já está pagando uma porcentagem bem maior para conseguir essas pessoas, né? Daí ela tem um valor mínimo, como todos os títulos, a ser colocado, né, investido pela pessoa, e essa, nesse caso, ela não é isenta. No final, no prazo de vencimento, você tem que pagar os 15% do imposto de renda. Então, você tem que estar sempre observando isso. Agora, se você for comparar, por exemplo, uma que paga 5%, descontando 15%, e outra que paga 5,85% isento, daí você tem que estar considerando, né, qual que é mais interessante para você. Porque essa daqui é AA-, e essa daqui que paga 15% é AA, né, que é um pouquinho acima dessa AA-. Ou seja, essa daqui talvez está compensando, porque o risco que ela atribui não vai ser tão grande. E ela paga uma rentabilidade maior do que essa daqui e ainda tem a isenção do imposto de renda no final, né? Se você for observar, essa daqui ainda precisa de você investir um valor mínimo de 3.567. Essa daqui você precisa investir somente 1.153. Ou seja, você tem que realmente entrar no site da corretora e garimpar para você observar qual que vai ser melhor para o seu aspecto, né? Observando que a liquidez dela aqui é só no vencimento. Ou se você vender antes, tem que ser no mercado secundário. Daí essas taxas aqui, elas não valem mais. O imposto de renda é o mesmo dos anteriores, né? O imposto de renda vai ser 6 meses. Se você vendeu antes de 6 meses, você paga essa alíquota, e essa alíquota aí vai ser decrescente. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, de alguma coisa, pode estar deixando aí nos comentários e a gente responde para você. Obrigado, bom estudo, até a próxima aula.